Olá, sejam muito bem-vindos ao Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Eu sou a Giovana e estou com uma pessoa especial hoje. Fala aí. Eu sou a Yasmin e é uma alegria estar participando do Refúgio Autêntico. Gente, a Yasmin é a nossa nova psicóloga, a nova componente da nossa equipe aqui da Casa Autêntica. É o primeiro podcast de muitos que ela vai participar com a gente. E nós vamos falar hoje de um tema que eu queria falar há bastante tempo, porque aparece muito na clínica, né? Que é aquela famosa criança boazinha, quando a obediência apaga quem a gente é, né? Então, Yasmin, vamos começar já com essa pergunta. Eu não sei como foi a tua infância, mas tu já ouvia? Você precisa ser uma criança boazinha, obediente, ou então conhece alguém que era tida, né, sei lá, irmão, parente, que era tida como uma criança boazinha, que na verdade era só porque a criança só dizia sim, enfim, para agradar os pais, ou então foi criada para ser essa criança boazinha que obedece cegamente os pais, nunca perguntou, e depois cresceu, enfim. Conhece alguém? Como foi? Como é? Com certeza, né? Eu estava refletindo aqui ao olhar para esse tema que eu fui essa criança boazinha, né? Vejo traços disso aqui na minha vida adulta, conseguindo administrar, né? E conheço tantos casos, né? Pessoas próximas. Vejo também, não é difícil você ver na rua, quando você está, às vezes, na loja, no mercado, né? A atitude de, muitas vezes, essa obediência, né, que chega a intimidar as crianças naquilo que elas desejam, naquilo que elas querem expressar. Então, já me peguei pensando se eu sou essa criança, né, e também comprovando que sim, que fui. E também já vi, né, muitas situações assim ao redor, né? Uhum. Só para vocês entenderem melhor, quando a gente fala de criança boazinha, nós estamos falando daquela criança que é famosa por não dar trabalho, certo? A gente tem crianças que são vistas como um modelo de criança perfeito. Meu Deus, eu queria tanto um filho assim, sabe? Que eu vá obedecer sempre, que sempre cai, não chora ou não faz birra e tudo mais. Então, aquela família, a criança, né, que depois cresce, adolescente, vai sempre fazendo as vontades dos pais, né, sempre querendo agradar. Evidentemente, a gente trouxe esse tema porque é um problema, né? Então, quando a gente cresce, essa criança boazinha cresce, a gente vai vendo várias marcas profundas na vida adulta e a gente vai, nesse podcast, a nossa proposta é refletir que está por trás desse comportamento e como a gente pode libertar dessas amarras, né? Seja como eu sendo mãe, pai, ou sendo o adulto que lá no passado fui essa criança que aprendeu a sempre dizer sim. É importante a gente falar sobre isso, Jordana, porque o que a gente toca dentro da clínica, dentro dos atendimentos, nas conversas, né, com muitas pessoas, é que existe uma confusão ou uma falta de reconhecimento de até onde vai a questão da educação, de até onde vai a questão da obediência, o que é positivo naquilo que a criança muitas vezes não expressa. A gente está falando dessas duas fases, que é a infância e a fase adulta, e vendo que na fase adulta a gente tem essas consequências que foram geradas na infância, mas muitas vezes as pessoas não percebem, né? São coisas muito concretas que a gente vai até desenvolver aqui no podcast sobre isso, sobre essas reflexões, mas muitas vezes é um não saber dizer não, né? Ou então, o que é mais expressivo dentro da clínica, que é a falta de saber se expressar. Demais! De dar a sua opinião, de até aceitar
que a sua opinião ela pode ser válida, mesmo que ela não seja igual à opinião da sua família, à opinião dos seus pais, né, à opinião daquele meio ali que você convive, que você divide, né, os seus valores, as suas percepções de mundo também. A Yasmin até já começou a fazer o checklist da criança boazinha, então prepara aí também para você, quem sabe, se identificar. Mas também, Yasmin, além disso, o que mais a gente pode dizer? Que são características de alguém que foi desde a infância criada apenas para obedecer. Eu acredito que as características que a gente mais pode dizer, além dessas, né, que eu já fui citando assim, mas a gente vê até mesmo a desconexão pessoal dos sentimentos e das ações. Eu tive contato com uma pessoa na clínica, atendendo ela, onde era muito perceptível que as atitudes não estavam nada coerente com os sentimentos. Ela sentia uma coisa, mas agia de outra forma. E o quanto aquilo, às vezes, pesava no dia a dia dela e nas próprias decisões, né? E aí, então, essa desconexão entre aquilo que é limite. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, né, esses dias, se era fácil perceber os seus limites, se você aceitava ver os seus limites ou se você precisava de muita ajuda para entender. E aí muita gente marcou que precisava de ajuda, que só se cuida, que só vive o autocuidado, digamos assim, ou então só faz coisas que gosta quando percebe que já está no limite. E aí essa questão dessa desconexão sobre o reconhecimento dos limites pode sim vir desse traço da infância, onde você vai se anulando, aquela pessoa que vai se anulando nas decisões, né? Outra característica muito forte é essa tendência de se anular nas decisões, nas opiniões, até mesmo nos relacionamentos, né? E aí que sempre liga assim, o alertazinho, né? Porque isso é tão prejudicial e não saudável na vida do adulto, na vida do jovem, que está ali reforçando, que está restabelecendo e estabelecendo seus vínculos, essa tendência de se anular. Tanto se for uma relação amorosa, quanto se for em amizade, e até nas relações de trabalho, né? Outra característica muito, muito visível é a questão de uma autoestima totalmente refém de aprovações, né? Você está ali sempre em busca daquela aprovação do outro, de ser validado, mas não no sentido positivo do reconhecimento que muitas vezes é merecido, mas como se aquela validação, aquele reconhecimento fosse uma necessidade profunda para você dar um próximo passo diante daquilo que você está tendo que ter como atitude ou como decisão também, né, Giovana? Eu acho que tu falava isso, eu lembrei de um caso também da clínica de um jovem que eu atendi e era uma situação muito complicada, porque, olha só, desde criança ele foi criado para literalmente agradar os pais. E, na verdade, os pais faziam parecer que essa era a forma dele recompensar os pais por todo o bem que os pais tinham feito. Tinha também a crença de que os pais sabem o que é melhor para mim e eu não sei. Tá. Daí chegou o ponto que esse rapaz, ele quis entrar no seminário, né, para ser sacerdote, tal, formar sacerdote, tudo. E aí era algo que dentro dele estava bem resolvido que era isso, porém os pais não deixaram, né? Disseram, olha, você vai ter que fazer faculdade de engenharia civil e, tipo assim, já vieram com um curso pronto e eu vou te arranjar um emprego na área tal enquanto você faz a faculdade. Yasmin, o rapaz não era uma criança, tinha os seus 25 anos, ele fez literalmente o que os pais quiseram, sabe? E quando veio pra clínica, falava assim que vivia completamente fora, sabe? Assim, a pessoa conseguia olhar e dizer assim, não me encontro feliz, não me encontro no curso, não era isso que eu queria pra mim. Mas demorou muito para se questionar,
né? E quando se questionou e descobriu que a situação, o problema era porque não tinha nada a ver com ele não conseguia sair. Tipo assim, o caminho para mim era muito óbvio, né? Porque eu tô do lado de fora da história. Mas era como se fosse um crime decepcionar os pais. Era como se fosse um crime trancar a faculdade de engenharia civil e sair do emprego, que também não fazia sentido nenhum, e seguir o que ele queria. Então, né? E aí a pessoa também tá no processo aí, né? Mas como isso virou uma prisão? E aí a gente até entra no caso dos pais, né? Por que será que os pais criam assim os seus filhos, né? A gente tem famílias, né? Eu vim de uma família superprotetora também, que é o tema do nosso podcast da semana passada, que incrivelmente tem essa crença, tipo assim, nossa, eu sei o que é melhor para os meus filhos, né? Eu sei o que é o melhor, eu vou traçar um plano e eles vão seguir, porque eu sei o que é melhor, eu já passei por isso, né? E aí traça todo um negócio, um plano, porque não quer que os filhos se frustrem, porque não quer que os filhos se deem mal na vida. Mas o que tu percebe também de situações que fazem com que os pais criem os filhos dessa forma, né? Tipo, nessa obediência cega. Só para também a gente entrar nessa questão dos pais, falando uma frase que é muito conhecida, eu lembrei, né? A gente erra tentando acertar. Quantas vezes também, como pai, não sou mãe ainda, mas acompanho, né? Acompanho muitos casais, acompanho tanto dentro e fora da clínica, que os pais muitas vezes reproduzem, né? E eles querem esses filhos obedientes na tentativa de acertarem, na tentativa de serem positivos muitas vezes. Mas em muitas situações existe também, até Giovana, o medo de julgamento social. O medo de que seu filho seja interpretado como aquela criança que não se aquieta, aquela criança que é bagunceira, aquela criança que é mal educada. E aí é o medo de muitos pais, né? Assim, o que vão pensar do meu filho se ele não for ali comportadinho, se ele for barulhento, se ele falar tudo que ele pensa? Também tem a questão, além dessas crenças, né, que você já foi trazendo, mas a própria questão assim, da repetição dos padrões de autoridade. Eles vão repetindo a forma que eles foram criados, né? Os pais vão refletindo a forma que eles foram criados e até mesmo, em muitos momentos, não de maneira proposital, mas vão esquecendo da individualidade da própria criança. Eles vão reproduzindo como eles foram criados, mas muitas vezes esquecendo que os filhos deles não estão sendo criados pelos pais deles, por exemplo, mas por eles, né? Que trazem experiências, que trazem outra visão de mundo, de vida, em outra época também, né? Então, eu fui criado assim, então eu vou fazer assim, e isso até chega a ser uma segurança para os pais, né? Nós não estamos julgando, até mesmo porque, como eu falei, essas tentativas de acertar como os pais fazem parte do dia a dia da paternidade, da maternidade, de ir tocando nas individualidades, de ir vivendo também cada situação e tentando fazer o melhor, né? Mas muitas vezes esse amor, ele não vem tão consciente de que muitas vezes você não escuta o gosto da criança, muitas vezes você não para pedir a opinião da criança, né? Já vi situações que falam assim, não, mas criança desse tamanho não tem opinião. Eu odeio essa frase. E aí, criança desse tamanho não pode escolher. Certo, você não pode deixar que realmente uma criança coordene a sua própria vida, até porque ela não tem maturidade, não tem uma consciência, não tem um fundamento ali para coordenar a sua própria vida. Mas ela tem contato com o externo. Ela tem contato com informações, ela tem contato até mesmo dentro da escola, né? Crianças, já acompanhei realidades em que a criança veio com totalmente novo, algo totalmente novo para dentro de casa, e aí os pais, eles repreenderam
mas não explicaram por que repreenderam. E aí a criança voltou para o ambiente da escola, viu aquela situação. É uma situação até do TikTok, né? A criança veio para casa fazendo uma dancinha do TikTok, e aí os pais falaram, você não pode fazer isso não é o que a gente acredita, isso não é o que a gente faz. E aí deram aquela prensa. A criança não fazia mais na frente dos pais. Fazia por trás. Ela estava na escola, quando ela chegava na escola, ela fazia com os coleguinhas, e os coleguinhas ensinavam novas danças, né? Então, a gente entende o quanto existe a proteção dos pais, a educação dos pais, mas o que a gente quer trazer aqui também, né? Quer trazer como luz para esse podcast, é uma consciência de como isso é feito e como todas as decisões envolvem a criança para ela não ser uma criança que se anule no futuro, né? Não seja uma criança toda padronizada e seja uma criança educada apenas por dizer sim, sim, sim e não, 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 né? E aí também os pais, eles precisam ouvir, né? Porque, nossa, se você não ouve, porque é muito mais fácil você dizer para a criança, cala a boca. Você dizer para a criança, agora não. Tô lembrando assim de cenas de, sabe quando a criança cai? E aí ela começa a chorar, ou então a criança que está no momento de birra. O que é a birra? Poxa, é uma desregulação emocional. A criança não sabe lidar com a frustração, mas não é porque ela é ruim, é porque ela não é uma habilidade social que ela não desenvolveu. Aí, como você não consegue lidar, você não consegue ver o seu filho ali, sei lá, por vergonha, porque o teu filho está te debatendo no chão, ou então porque você não sabe lidar com uma criança chorando, você briga, manda calar a boca e diz que não doeu e anula o sentimento. Acho que teve um podcast que a gente falou sobre isso. Poxa, a criança cai, você dizer que não doeu, mas assim, quem foi que sentiu, né? Poxa, a criança caiu e tá soltando aquele berro, você vai acolher, mas não é justo que a criança chore. Se ela tá com o joelho, sei lá, toda rala, toda ensanguentada, você diz que não. Então, são pequenas coisas que a gente precisa também validar, né? No sentido de, é isso mesmo, você tá sentindo, minha filha? Então, é isso mesmo. E a gente vai ajudando os nossos filhos, né? A entender o que eles sentem, não cortando, né, as reações, porque a criança, ela nasce autêntica, nós nascemos autênticos, a gente não tem vergonha de se expressar, quando não gosta de alguém fala, mas aí depois, né, às vezes essas podas que a gente chama de educação, mas, né, é bem ralado, mas essas podas, elas acabam com a gente também vai já, e a gente vem falando das consequências que esse tipo de educação traz na vida adulta, né? Essa criança, ela tem quais dificuldades. Giovana, você falou sobre a questão da vergonha, né? De ter a criança ali se debatendo no chão e o pai ficar com vergonha. E eu lembrei que um dos motivos dessa reprodução da criança quietinha, boazinha, obediente, é a dificuldade, muitas vezes, que está nos pais e não na criança de lidar com os conflitos. Às vezes o pai não quer ter que lidar com uma situação complicada ali, que o filho se meteu, que o filho está vivendo, e acaba colocando como um pano, né, em cima e para ficar tudo bem. Não, tá tudo bem, vai passar, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Então, assim, a dificuldade, ela não parte da criança em viver aquela situação difícil, aquela situação conflitante, mas do próprio pai que não quer estar diante de uma frustração, né? Estar diante de um conflito. E aí isso também é uma das coisas que reflete dentro da vida adulta, porque a criança que passa por isso, futuramente ela não vai saber estar também diante de conflitos. Ela vai ter uma dificuldade enorme e a fuga dos conflitos nem sempre é saudável, porque você vai justamente entrando nessa posição de não, tudo que é conflito e complicado eu não vou me meter. E aí você
não se arrisca, né? Esse caso que você trouxe, né, do rapaz que não tinha coragem de assumir aquilo que realmente, do curso que realmente iria fazer ele feliz e bem, porque ele não queria trazer um conflito ou enfrentar o conflito, né? Tá. E olha, a gente tá num maio laranja, né? E quando a gente, na educação positiva, a gente sempre traz a criança boazinha como um problema associado ao abuso sexual. Por quê? Faz todo sentido. A criança, quando ela é criada assim, pensa só, os sintomas da criança boazinha: dificuldade de dizer não, de se posicionar, medo de desagradar, desconexão dos próprios desejos e limites, tendência a se anular, autoestima muito atrelada à aprovação. Pega essas características e pensa qual é a possibilidade dessa criança ser abusada sexualmente, né? Por um tempo, ou por uma vez, mas gente, é muito grande. Por quê? Pensa só, vai ter uma pessoa que vai, com a bondade do seu coração, entre aspas, tá, gente? Vai começar a seduzir ali aquela criança, aliciar a criança. Ela não vai conseguir dizer não. Que a cabeça dela tá programada para agradar, para dizer sim, para ser obediente. Então, é um risco muito, muito, muito grande, né? Sabe aquela outra coisa eu sempre digo, quando a criança não gosta de um adulto, embora seja chato para você, pai, para você, mãe, o teu filho dizer, ai, não gosto de fulano, não gosto, mas a gente precisa deixar rolar, tirar por menos na esportiva, porque você diz, não, abraça lá o fulano. Gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente tá contribuindo, a gente não conhece. No fundo, a gente não conhece 100% das pessoas. Então, quando a gente fala de prevenção ao abuso sexual, a gente também tem que falar sobre isso, né? Crianças muito obedientes. Tá, vamos falar de adultos então, né? Falando da infância. Qual é a possibilidade também, pegando esse mesmo perfil, dessa pessoa se colocar num relacionamento abusivo? Um risco muito grande. Muito grande. Muito. Não tem autoestima. Aí o primeiro que falar que ela é linda, que ela é isso e que ela é aquilo, já vai se apaixonar. Tá. Aí depois vai aprontar, depois vai dizer que ama, vai aprontar, depois vai dizer que ama. E aí a pessoa vai, porque ela tem autoestima lá no chão, ela vai estar envolvida, vai se anular, não vai saber. Você pergunta, não sabe nem o que quer, né? Porque ela tá desconectada de si mesma, então ela não sabe, porque nunca nem entrou em contato, ou pouco entrou em contato. Enfim, gente, eu digo assim, cara, é o perfil perfeito para dar ruim na vida, nesse aspecto de relacionamento abusivo, abuso sexual, exploração sexual. Isso é sério. Por isso que não é um tema besta, né? Não é um tema besta. Se a gente for pensar nas possíveis consequências, Jesus amado, é muita coisa, é muito sério. Sim, a questão também da própria defesa da pessoa, né? A pessoa não sabe se defender quando ela está sendo atacada moralmente, como você citou muito bem, quando ela está sendo atacada sexualmente. A gente escuta muitos casos de crianças que sentem medo de dizer para os pais que estão sendo abusadas para não desagradar os pais. Com medo dos pais colocarem a culpa nela, com medo dos pais não amarem mais ela, com medo dos pais terem reações adversas ao amor, sabe? Que são totalmente contrárias do amor e do acolhimento que é necessário dentro de um momento tão complicado e tão sério como esse. E aí a gente fica pensando, né, Giovana, diante de tantas reflexões, diante de tantos riscos, de tantas percepções que a gente precisa ter, como que a gente pode repensar na criação de uma criança? E a gente levanta aqui, dentro do nosso podcast, 2 pilares, assim, muito fortes e que podem caminhar juntos, né? A gente também não quer aqui condenar a obediência como algo ruim, porque a obediência é uma virtude, né? A gente tem a obediência como uma virtude, mas a obediência que a gente traz aqui é aquela obediência que silencia
silencia mais do que escuta, mais do que participa, mais do que fortalece. Quando a gente entra nessa parte de, então, como repensar essa criação? Eu acho que a primeira coisa é entender, precisa-se entender a diferença entre o respeito e a obediência cega. Entre o momento em que você respeita os sentimentos, você respeita a situação pela qual a criança está ali impondo, né? E o respeito, ele vem com escuta, ele vem com diálogo, ele vem com conexão, com construção. O respeito muitas vezes exige tempo, exige o seu tempo, né? Uma relação de respeito vai exigir o tempo, vai exigir o olho no olho, vai exigir aquela escuta sem julgamentos, aquela escuta sem você já pensar o que você precisa responder para aquela pessoa ou para aquela situação, né? E aí, contrapondo esse respeito, nessa criação que é baseada na escuta, no diálogo, nessa conexão, nessa construção de vida, de uma vida, em contraponto a isso, a gente tem uma obediência que é cega. A obediência é aquilo que eu falei, né? O sim, sim, e o não, não, onde existe a presença de medo, existe a presença do silêncio, né, do silenciamento das emoções, existe uma desconexão de atitudes, de sentimentos, e que a criança passa por isso. A criança, ela traz uma inocência, né, uma pureza, mas a gente não pode também dizer que a criança não sente nada, porque a criança não sabe sentir. E como você bem falou, a criança está nessa fase de construção. Achei muito bacana essa reflexão, traz o respeito como uma construção. E o que é a educação de uma criança, se não uma construção? Os pais ali vão auxiliando a construir um ser humano, né? A construir uma personalidade. Eles são os maiores auxílios dentro dessa construção de personalidade da criança. Então, acho bem, bem forte, assim, válido essa questão do respeito e da obediência como a primeira coisa que você precisa observar. Você que é pai, que está escutando a gente, né, pode fazer essa reflexão diante de todas essas informações. Diante do meu filho, eu estou apenas recebendo ou querendo uma obediência pronta, uma obediência cega, ou eu estou respeitando, eu estou vivendo uma relação de troca, de escuta, de diálogo, né? E tem tantas Seu outras filho como um ser humano. Sim, e alguém com autenticidade, alguém que tem gostos, alguém que tem desejos, né? Existem também tantas outras formas, a partir disso, a partir dessa reflexão, existem tantas outras formas, né, que podem ser incluídas na educação, como a questão até mesmo do estabelecer limites claros, mas acolhendo aquilo que você está ensinando, aquilo que você está acolhendo como o teu filho, como o seu filho recebe esses limites. Às vezes não é só, não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Mas muitas vezes, assim, explicar por que você não pode colocar o dedo na tomada. E permitir esse espaço onde a criança pode expressar os seus sentimentos, opiniões, ensinar o que é responsabilidade, o que é uma autonomia, né? E ensinar também a diferença de tudo isso, de submissão. Ensinar a submissão e como parte da vida, como ela vai se apresentando ao longo, né, da vida, daquilo que a gente vai passando, que a gente vai vivendo. Isso é muito interessante e pode ser colocado, né, pode ser vivido nessa educação onde mais se acolhe do que se reprime. É isso aí. Se você é um adulto que foi criado dessa forma, né, que veio dessa criança boazinha, a gente quer falar uma coisa para você. É possível, viu, sair desse quadro. Isso não é uma marra eterna. Primeiro é importante você olhar para dentro de você e questionar: o que eu faço hoje é o que realmente eu quero? O que é que eu sinto? O que realmente faz sentido? Você começar a fazer perguntas sobre tudo, mais sobre o que você quer, sobre o que você sente, sobre o que faz realmente sentido para você. Também se permitir errar, de mudar de ideia, entender que o não é necessário, vai ter que acontecer muitas vezes esse dizer não, não precisa sentir culpa por isso.
e acolher, né? Acolher a sua história com gentileza, porque muitas pessoas trazem essas marcas, né? Mas não adianta a gente culpar os nossos pais e achar que, meu Deus do céu, eles acabaram com a minha vida e agora eu vou morrer assim. Não. Você não é mais uma criança, você tem hoje condições, maturidade de mudar a rota, né? E Yasmin, acabei de ver o tempo, a gente tá no final do nosso podcast. Passou muito rápido, Jesus amado. Vamos para nossas sugestões. Hoje nós trouxemos algumas sugestões de materiais, né? Conteúdos que podem te ajudar a crescer e a refletir mais sobre o tema. E aí, Yasmin, quais são as sugestões de hoje? A gente tem um livro muito bacana, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro que a gente até usa, né, dentro das nossas sugestões na Casa Autêntica. E a gente tem a sugestão de um filme muito legal da Disney, que é O Encanto. E a gente tem até um post no nosso feed, se você quiser voltar lá. No nosso feed, a gente tem um post sobre o Encanto e todas essas expectativas familiares, de identidade, né? Aquilo que você herda, mas aquilo que você é diante dessas relações. E também, Giovana, uma série muito bacana e muito famosa que chama This Is Us. É uma série que conta a história de uma família que também tem vários relances da infância diante de situações ou escolhas que as pessoas fazem na vida adulta. Então, são sugestões muito bacanas para a gente pensar e refletir ainda mais sobre esse tema. Maravilha! Gente, ficamos por aqui então. Anotem essas nossas recomendações, essas nossas sugestões da semana. E esse foi o nosso episódio. Gente, quer saber o que vocês estão achando? Comentem aqui no nosso Spotify o que vocês acham do nosso episódio. Compartilhem também as experiências, tragam também sugestões de temas novos. E acompanhem a gente lá no Instagram, @Casa Autêntica. A gente se vê na semana que vem, né? Obrigada por mais essa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.